Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos relacionados ao agronegócio e ao direito do agronegócio. Isso tudo para poder atualizar o advogado que está atuando ou queira começar a atuar dentro desse segmento do direito do agronegócio e também para passar mais informações para o produtor rural, tá ok? Então, curte, compartilha esse vídeo com sua lista aí do WhatsApp e enfim, e vamos divulgar essas informações que são muito importantes para o desenvolvimento da nossa especialidade do direito do agronegócio, tá ok? Aproveita também e me segue lá nas minhas redes sociais, @Juliano Biziac. No meu Instagram eu falo muito também, todos os dias tem informações novas sobre o direito do agronegócio, sobre atualizações jurisprudenciais, notícias, tá ok? Para deixar vocês muito bem informados, para melhorar aí, trazer maior qualidade na sua atuação profissional dentro do direito do agronegócio, tá ok? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto que causa aí um pouco de confusão, né? Principalmente para aquele que está começando a atuar dentro do direito do agronegócio, que é a diferença entre módulo rural, módulo fiscal, que são unidades de medida, né? Pequena propriedade rural, média propriedade rural, grande propriedade rural, minifúndio e latifúndio, tá? Então nós vamos entender, diferenciar esses conceitos, porque muitas vezes alguns são tratados como sinônimos, né? E na prática, esses conceitos podem podem ser muito importantes para uma defesa processual, para algum tipo de medida que for tomada em favor do produtor rural, do proprietário de imóvel rural, tá ok? Então nós temos primeiro que diferenciar as duas unidades de medida, que é módulo rural e módulo fiscal, tá? Módulo rural, ele é uma unidade de medida que leva em consideração o tipo de exploração que é realizada no imóvel e a região onde esse imóvel está contida, tá? Então, é levado em consideração esses dois parâmetros e ainda o tamanho necessário para que uma família, uma unidade familiar, possa produzir de forma sustentável e tirar daquele tamanho de propriedade, que seria o módulo rural, o suficiente para o sustento daquele grupo familiar, tá? Então, o módulo rural, essa unidade de medida é particularizada, ou seja, ela pode ser diferente para cada imóvel rural, tá? Vai depender do tipo de exploração que é realizada no imóvel e ainda o local onde esse imóvel está contido, tá? Onde está localizado. Já o módulo fiscal, ele leva em consideração a localização do imóvel e a atividade preponderante que é realizada naquela região. Ou seja, o módulo fiscal ele já é estabelecido um tamanho para cada município. Se você entrar lá no site do INCRA, você consegue já fazer a pesquisa e identificar qual o tamanho ideal do módulo fiscal para cada município. Então, enquanto que o módulo rural, o cálculo pode ser diferente para cada imóvel, no módulo fiscal, por ser uma medida e uma forma de cálculo mais genérica, pois leva em consideração a região e a principal atividade realizada na região para chegar no tamanho ideal do módulo dessa unidade de medida, então você consegue identificar o módulo fiscal de forma mais fácil, mais assertiva, tá? E na jurisprudência, entende-se o seguinte: se houver diferença entre um e outro, tá? Entre o módulo rural e o módulo fiscal, vai acabar prevalecendo o módulo fiscal como unidade de medida para fazer os cálculos que nós vamos falar daqui para frente, para identificação dos tipos de imóveis que nós vamos falar daqui para frente, certo? Então, existindo dúvida entre módulo rural e módulo fiscal, permanece o módulo fiscal, sendo que muitos doutrinadores também entendem que o módulo fiscal
ele prevalece sobre o módulo rural, inclusive entendendo que o módulo rural ele foi revogado, tá? Esse é um entendimento aí minoritário, mas existe esse entendimento, tá? Então, perfeito, já sabemos o que é módulo rural e módulo fiscal. Agora precisamos entender o que é pequena, média e grande propriedade rural. A pequena propriedade rural é aquela que tem até um módulo fiscal ou rural, tá? Já a média propriedade rural é aquela que tem até 15, de 1 a 15 módulos fiscais. E a grande propriedade rural é aquela propriedade superior a 15 módulos fiscais. Então nós temos a pequena, a média e a grande propriedade rural. Por que essa diferença? Porque a pequena e a média propriedade rural não estão sujeitas à desapropriação para fins de reforma agrária, desde que o proprietário não possua outro imóvel, né? Evidentemente. Então, se o proprietário rural tem um imóvel de 1 a 15 módulos fiscais, então esta propriedade não está sujeita, em tese, né, à desapropriação para fins de reforma agrária. Só estaria sujeita, então, à grande propriedade rural. Então, informações aí vão se encaixando e vão se mostrando importante para alguns pontos, para algumas situações, tá? Qual a unidade de medida que eu uso? O módulo rural ou o módulo fiscal? As duas podem ser utilizadas. Se houver divergência entre uma e outra, prevalece o módulo fiscal, inclusive pode ser identificado aí através de pesquisa lá no site do INCRA. Cada município já possui pré-determinado qual é o módulo fiscal, tá? A área mínima ali daquele imóvel, tá ok? Outra informação importante é que a pequena propriedade rural, né, até um módulo fiscal, ela também é a fração mínima de parcelamento. Ou seja, nenhum imóvel pode ser desmembrado, imóvel rural pode ser desmembrado a ponto de ter uma área inferior a um módulo fiscal. Aí também informação importante, tá? Então tem qualquer tipo de divisão ou desmembramento de imóvel rural que for feito, tem que ser observado essa fração mínima de parcelamento do imóvel, tá? Que seria a unidade mínima do módulo fiscal, certo? E por fim, aliás, nós vamos falar sobre mais dois conceitos. A diferença entre nós já falamos sobre pequena propriedade rural, de minifúndio e latifúndio, tá? Minifúndio, pelo conceito da legislação, é uma área inferior a um módulo fiscal. Então, a área inferior a um módulo fiscal, ela é considerada e chamada de minifúndio, ou seja, essa área não é interessante para o Estado, que ela exista. Assim como não é interessante que exista o latifúndio, que é uma área superior a 600 módulos fiscais, 600 vezes o módulo fiscal. Essas duas áreas podem estar sujeitas à desapropriação para fins de reforma agrária, tá? O minifúndio e o latifúndio. Quando que não vai estar sujeito o latifúndio? Quando esta área, o latifúndio, ela obedecer a padrões mínimos de grau de utilização da terra e de exploração, tá? Ou seja, se essa grande área, esse latifúndio, for explorado, né, de forma sustentável, então ele não estará sujeito à desapropriação para fins de reforma agrária, ok? E por fim, um último conceito também importante é o conceito de de propriedade familiar rural, pequena propriedade rural familiar, tá? Que é aquela propriedade que não está sujeita a penhora, é aquela área que não pode ser penhorada em processos judiciais, que é a área que possui de 1 a 4 módulos fiscais. Então, a área que possui de 1 a 4 módulos fiscais é considerada propriedade rural familiar, né? E não está sujeita a penhora em processos judiciais. Inclusive, tem uma orientação recente do STF que esse imóvel, mesmo que dado em garantia hipotecária, ele não pode ser penhorado, tá? Então, informação importante aí sobre a interpretação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, certo?
Então hoje eram esses os conceitos. É muita informação, às vezes você pode até ficar um pouco confuso, né? Mas veja de novo esse vídeo, veja várias vezes, que você vai conseguir diferenciar um termo do outro. Esses termos não são sinônimos, então é preciso diferenciar, porque eles servem para diferenciar determinadas situações. Tá ok? Se ficou alguma dúvida, me siga nas redes sociais, entre em contato comigo no direct ou mesmo no meu WhatsApp, que tem o meu link lá, e a gente pode trocar ideias sobre essa matéria tão importante que é o direito do agronegócio. Tá ok, pessoal? Então é isso, um abraço e até a próxima.